Deixa eu te fazer uma pergunta, logo que o tema foi sugestivo, né? O tema foi sugestivo dos próprios jovens, falando de avivamento. E eu gostaria que você fizesse uma reflexão, em poucos minutos, 2 minutos ou 3 minutos, dentro do seu coração, como o seu coração está avivado. Como você entende estar avivado no Senhor. O que é avivamento para você? O que é estar literalmente avivado? O que é avivamento? Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Amém? Quero convidar um jovem para orar por avivamento. Irmão Michael, por favor, em nome de Jesus. Amém? Continua com os teus olhos fechados, ligado no trono da graça de Deus. Peço que o Michael orem para que essa palavra venha fluir nos seus corações, como fluiu na minha, e que Deus possa... Aliás, Deus pode todas as coisas, né? Oremos. Senhor nosso Deus amado Pai, digno de todo louvor e honra és tu, Pai. Estamos reunidos na tua casa, Pai, para entoar hinos e louvores a ti, Pai. Aprender mais da tua palavra, Senhor. Senhor, usa o pastor Sócrates, Pai, assim como tu quer, Pai. Que não seja ele aqui, Pai, mas seja a tua voz saindo da boca dele, Pai. Que venha trazer ensinamento, avivamento, Pai. É isso que queremos, Pai. Queremos mais de Ti, um avivamento genuíno, um avivamento verdadeiro, Pai, sobre a nossa vida. Estamos totalmente dispostos, Pai, para aprender mais de Ti. Estamos coração limpo e aberto, Pai, para ser usado conforme a Tua vontade, Pai. Usa cada um aqui, Pai, porque a seara é grande, Pai. Então queremos Te servir conforme a Tua vontade, Pai. Digno de todo louvor e honra és tu. Te agradeço. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Logo quando esse tema foi sugestivo, veio logo uma citação ao meu coração de alguns anos atrás, quando eu ouvi essa citação. A citação é o seguinte: avivamento não é descer a sua rua com um grande tambor, e sim subir o Calvário com um grande choro. Avivamento para mim, irmãos, é simplesmente encarar as lutas e permanecer olhando para o Senhor Jesus, mesmo que por muitas vezes tenhamos que chorar e chorar copiosamente aos pés do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Uma outra citação também que se influiu um pouco ao meu coração foi: qual é a razão? A razão pela qual não temos avivamento é porque estamos dispostos a viver sem elas. Pergunta que não quer calar aos nossos corações. Tem alguém aqui que não quer andar vivendo o avivamento do Senhor na sua vida ou nas nossas vidas? Ou todos nós queremos um avivamento sobrenatural da parte de Deus, algo que toque bem na alma, algo que vai nos colocar em obediência, algo que nos vai dar a certeza e a convicção, algo que assim, faz valer a pena, está fazendo sentido, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que tem tocado e me motivado de tal maneira. Amém? Amém? Vamos ler um pouco da palavra de Deus, do qual o texto falou um pouco ao meu coração, no livro de Cântico de Salmos, de número 148. Cântico de Salmos, de número 148, os 14 versículos, diz assim a palavra de Deus: Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o, ó sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o, céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. E os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos.
fogo e saraiva, neve e vapor, e vento procelosos, que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os céus, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e dos céus, ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, por povo que lhe é chegado. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus. Glórias a Deus. Ao olhar para esses 14 versículos, os primeiros versículos, até o versículo 6, nós nos deparamos simplesmente aonde o salmista é tocado pelo Senhor e ele mostra a forma de louvar nos céus. Os versículos posteriores de 7 a 14, a palavra de Deus está nos mostrando a forma de louvar ao Senhor na terra. Eu vejo aqui dois momentos. O momento onde esse louvor por excelência é dado nos céus, e o momento que esse louvor por excelência é dado na terra. Ao olhar para a palavra de Deus, logo nos primeiros versículos, aliás, os 14 versículos me chamou a atenção da forma como é muito repetitivo. Repetitivo em que aspecto? Todos. Não está dizendo aqui simplesmente, não, só uma classe vai louvar, ou somente aquela classe ali vai ter que louvar ao Senhor. Mas aqui há uma forma onde o Senhor trabalha, tocado pelo Espírito Santo, uma unicidade, um louvor de forma congregacional, onde simplesmente eu tenho que louvar a Deus, independente que seja a circunstância, porque aqui é uma exortação do salmista sendo tocado, tocando ao coração de todos. É interessante, irmãos, que quando nós olhamos para os 6 primeiros versículos, louvai todos os seus anjos e todas as suas legiões celestiais. Então o salmista está dizendo qual é o parâmetro do céu, qual é o louvor, e lá os anjos adorando ao Senhor, festa no céu. Os versículos 3, 4, 5 e 6 diz assim: louvai o sol, lua, louvai todas as estrelas luzentes, louvai o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Com que objetivo Deus, ele com a sua palavra, por meio da sua palavra, porque ele diz, haja luz, houve luz. E por meio da vontade soberana do Senhor, que veio sobre toda a humanidade, ele fez a criação com qual perspectiva, com qual propósito, com qual objetivo? Simplesmente aqui, irmãos, olhar para ele, a criação, ela foi feita com um simples objetivo: louvar o nome do Senhor. Glória a Deus. Objetivo claro na palavra de Deus. Ele fez para quê? Para que toda a criação louvassem o nome do Senhor. Ao olhar para a palavra de Deus, versículo 6, e os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhe uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismo e todos. É interessante, irmãos, que se Deus fez toda a criação, e ele sabia, claro, que ele é detentor de tudo, ele é onisciente. A palavra de Deus vai nos mostrar que esses monstros marinhos, nós podemos olhar para os leviatãs no Antigo Testamento, na Aliança, e até eles, os monstros marinhos, os abismos, de tudo aquilo que se levantavam, eles teriam que louvar o nome do Senhor. Esses dias eu estava comentando, se não me engano, se foi com a Sioneide, ou foi com os meninos, que se nós olharmos
até para as plantas louvam ao Senhor. Se nós olharmos para as plantas por muitas vezes até dormem. Se eu não me engano, eu vi, foi num telejornal, sabe, uma matéria, uma reportagem, ali de simplesmente olhando o momento que a planta dormia e o momento que a planta acordava. E isso, irmãos, toda a natureza tem que louvar o nome do Senhor. A questão é, agora vamos trazer para as nossas vidas. É fácil estar com esse louvor, louvai o nome do Senhor dentro e bem firme nos nossos lábios? Porque por muitas vezes é fácil louvar quando tudo está bem. Mas será que é fácil louvar quando as coisas estão por dificuldades? Paulo e Silas estavam ali naquela dificuldade na cadeia. E eles, justamente nesse momento onde mais se deu o avivamento no coração deles, porque do Espírito Santo testificava no coração deles. Irmãos, eu tenho que dizer que avivamento não é um frenesi. Avivamento não é algo, não é um êxtase espiritual, não. Avivamento é a certeza e a convicção das coisas que não se vê. Avivamento é estar na obediência, estar olhando para o Senhor e caminhando, glorificando, exaltando e bendizendo, independente que sejam as circunstâncias. Esse é o verdadeiro avivamento. Avivamento não é barulho. Avivamento é obediência. Avivamento é ter a certeza e a convicção que em Cristo, nós estamos em Cristo. Que nós estamos na peleja. Que o louvor vai ser o mais perfeito, com a maior dedicação do meu coração e do teu coração. Olhar, irmãos, para o versículo 5, louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados. Todo o louvor para a glória de Deus é e tem que ser cristocêntrico, reconhecendo que há só um nome, só um Senhor. Quer avivamento na tua vida? Olha para Cristo. Ele é o nome a ser seguido. Quer avivamento genuíno no teu coração? Entenda que Ele é que mantém todas as coisas. Ele faz e Ele mantém. Ele fez todas as coisas. Os monstros marinhos foi Ele que fez. Mas também foi Ele que mantém. Ele é o Deus soberano. O Deus que traz a proteção, mas é o Deus de providência. Às vezes eu tenho um pouco de dificuldade, pastor Sócrates, de ver tal tipo de avivamento onde ele é muitas vezes egocêntrico e coloca na teologia do eu. É tanta o eu, e aí Jesus Cristo saiu do centro da vontade de Deus. Que avivamento é esse? Avivamento, irmãos, vou ser bem sincero para vocês. Por isso que por muitas vezes a gente vê jovens onde está naquele avivamento e aí ouve uma mensagem, muitas vezes egocêntrica, numa teologia do eu, e aí quando vem a luta, quando vem as tentações, quando vem as dificuldades, pernas para quem te quer. Não, mas não foi culpa de quê? Não foi culpa do pastor, porque na nossa congregação local, nós prezamos pela palavra de Deus em ensinar os nossos jovens a estar afirmados e a entender qual é o verdadeiro avivamento. Por isso há muitos que são levados também por vento de doutrinas, porque não se firmam e nem entendem, passa longe de entender qual é o verdadeiro avivamento. Quando vem a primeira luta, ou quando vem a primeira tentação, a primeira oferta. E a culpa ainda é de quem? Do pastor. Coitado, né, pastor? Mas é verdade, irmãos. Ao olhar para a palavra de Deus, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismo, fogo e saraiva, neve e vapor, e vento procelosos, que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todo cedro, feras e gados, répteis voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes
e todos os juízes da terra. É interessante, irmãos, que quando eu cheguei nesse versículo aqui, algo sobressaiu no meu coração. A forma como o salmista é tocado em olhar para as autoridades. A forma como o salmista ele é tocado em olhar para aquelas pessoas que tinham um pensamento racional. Os primeiros versículos ele fala de coisas intelectuais, né, os anjos, e aí das coisas irracionais, mas quando ele chega aqui no versículo de número 11, ele olha para as autoridades e para aqueles que tinham simplesmente uma razão. É justamente esses que tinham a razão, que mais tinham que se colocar diante de Deus e aos pés do Senhor. A pergunta que não quer calar: você é racional? Nós pensamos, né? Nós sabemos discernir, né? Como vamos nos colocar diante do Senhor. Versículo 12 diz assim: rapazes e donzelas, velhos e crianças. E aí ele ainda diz as classes, né? Cadê as crianças? Cadê os jovens, né? Cadê as donzelas? Cadê... É interessante os rapazes. Cadê os rapazes? Cadê as donzelas? Cadê as crianças? Cadê os velhos? Pois é, aqui ele não faz uma distinção, não, mas só quem tem que ser avivado é os jovens da nossa congregação, eles têm que ser mais. Não, mas as crianças. Não, aqui Deus está falando no contexto de todos estando no mesmo vigor. Às vezes é difícil, né? Está ali atrás, um pouquinho de dor de dente. E aí, vendo ali o jovem pulando, eu tentando pular, e a palavra vem fluindo aqui no meu coração. Não, mas isso não pode, isso tem que fluir naturalmente, o avivamento tem que fluir naturalmente, o desejo de louvar ao Senhor tem que fluir naturalmente, em atitude dentro dos nossos corações. Não é porque eu estou nessa faixa etária de idade, que eu vou chegar aqui na congregação, aonde quer que eu esteja, porque, irmãos, sabe o que é que acontece às vezes? Uma faça a adoração, ou às vezes o coração fica frio, às vezes o coração fica distante, muitas vezes é difícil de entrar na adoração, mas não é por conta de Deus, é por conta simplesmente da forma como eu quero viver com intensidade o avivamento do Senhor na minha vida. Pois se eu quero viver essa intensidade do avivamento de Deus na minha vida, por que eu não me entrego e me entrego por completo? Parece soar de maneira forte, não é verdade? Por que ficar de fora da adoração? Porque o que a palavra de Deus está dizendo assim: tome cuidado do coração de vocês, vocês têm total liberdade de adorar ao Senhor. E por quê? Por muitas vezes, aí eu vou colocar no contexto geral, nós tomamos a atitude de ficar de fora dessa adoração do qual o próprio Senhor direciona nas nossas vidas. Se todos os seres vivos são convocados a tal adoração. Porque ao olhar para Salmo 148, é uma exortação, e aí o salmista está dizendo que toda a criação, todo ser vivo, louve ao Senhor. Por que ficar fora disso? Pois no momento que nós estivermos em comunhão, no momento que nós estivermos de modo congregacional, isso tem que ser forte nas nossas vidas. Às vezes a gente está aqui de cima, a gente percebe, né, uma parte da igreja um pouco mais acalorada, né, um pouco mais avivada, mas uma parte da igreja meio que só Jesus na causa. Mas, irmãos, essa é a forma como Deus olhou. Vocês estão convocados a tal adoração. A questão é,
Você quer ficar de fora dessa adoração? Ou quer participar dessa adoração de tal maneira aqui na terra? Versículo 13. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e dos céus. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, pois que lhe é chegado. Aleluia. Feche os teus olhos. Quero convidar o grupo de louvor a vir aqui. O tempo que o louvor vai chegando, eu gostaria que você refletisse algo no seu coração. O convite, ele é feito. O convite, ele é feito simplesmente para sentirmos o poder do Senhor. O poder do Senhor nas nossas vidas. E Ele simplesmente olha. Vamos colocar de pé, irmãos, por favor.